Agora, então, a gente vai ouvir a Ana sobre UX de uma plataforma focada em DX. A Ana é co-founder e designer da Bor.io. É assim que fala? Falei certo, né? Ai, meu Deus. Arquiteta de formação, migrou para a área de UI e UX design e estuda constantemente as melhores estratégias para entregar tecnologia de ponta em um formato elegante e de fácil abstração. Seja muito bem-vinda. Oi, gente. Gostaria de agradecer muito a organização por ter me convidado para dar uma palestra aqui. O evento está maravilhoso, inclusive. Arrasaram. Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre o User Experience, né, de uma plataforma com foco em Developer Experience. Muito pouco essas duas áreas se juntavam antes, né? Você tinha sempre o desenvolvimento muito afastado do design ou um link muito pequeno. E hoje em dia a gente vê, até na Asian, ali na palestra que a gente já viu, que hoje em dia está todo mundo trabalhando mais junto, então é um tema muito atual, assim. Nós somos uma plataforma de... Meu Deus, alto. Nós somos uma plataforma de... Foi? Tá, então, viva. Então, a Bor.io é uma plataforma de deploy e desenvolvimento focada em desenvolvedores para reduzir os custos de cloud por meio do Edge Computing. Então, eu vou passar aqui um videozinho para vocês verem mais ou menos o que a plataforma faz em ação. Nós temos 3 formas de fazer deploy hoje na plataforma. Então, uma delas é por meio de você escolher um template que já tem na plataforma. O segundo método é você importar um projeto seu do GitHub. E o terceiro é via por terminal. Então, eu vou mostrar aqui, vai ficar bem claro o que a Bor faz. Bom, vocês estão vendo, eu já tô logado aqui no Bor. Vou acessar aqui a nova feature, que é o terminal. É um terminal web, um terminal de verdade, então você pode sair digitando aqui o que você quiser, pode ver que ele já está logado com o meu usuário aqui. Então dá para usar qualquer CLI de framework para criar um novo projeto. Posso tanto digitar quanto clicar num atalho. Vou usar aqui um npx create next app e vou criar um novo projeto aqui usando então o next. É bem rapidinho, ele já está todo cacheado lá, então ele cria rápido. Pode ver, ó, criou aqui em 4 segundos. Agora vou aproveitar os atalhos aqui, vou entrar dentro da pasta. Vamos ver se os arquivos do projeto estão aqui certinho. Legal. Agora eu vou usar o CLI do Bor para fazer o deploy. Então o nosso comando lá, Bor deploy. Ó, desculpa, o Discord está bombando aqui. Bom, nesse momento ele instalou, vai buildar e fazer o deploy lá. A nossa camada de front, né, fica na Cloudflare e back-end fica lá na AWS Lambda. Nesse caso, a gente usa a Lambda lá para prover os serviços de SSR, né, dar o suporte completo para o Next, e a gente usa o serviço da Amazon lá por trás. Bom, terminou de buildar, agora ele está fazendo upload aqui. Mais alguns segundos a gente vai ter o nosso site deployado. Nesse estágio aqui a gente pensa em botar alguma coisa para fazer algumas perguntas para o usuário, enquanto está esperando ali, dar uma forma de interter o usuário. Está feito o deploy, já está no ar, beleza. Agora vamos criar o repositório lá no GitHub, usando o CLI do GitHub. Então, GH repo create, vou deixar o mesmo nome aqui, ele está perguntando em qual conta lá, vou botar para criar na minha conta mesmo. Vou criar público lá o repositório, não tem problema. E pronto, está criado o repositório aqui no Bor. Ó, vou dar um F5, pronto, já está aqui, já com
um commit com o arquivo do workflow aqui do Bor, que é responsável por automatizar o deploy, ou seja, cada commit que a gente fizer nesse repositório vai rodar automaticamente aqui o action e já vai sempre manter atualizado lá aquele ambiente. Agora vamos para o Project Overview. Entramos aqui, aí tem uma série de features que vocês já conhecem, tem autenticação, tem analytics, não vou entrar nisso agora, vou mostrar direto para vocês o objetivo desse vídeo aqui. Bom, só quem não viu ainda, a gente tem essa feature aqui, né, para ver como o site se comporta entre os devices, ou até no modelo mais realista, assim, é uma brincadeira legal. Né? E, bom, voltando aqui, agora a gente tem esse botão Code. Então, esse botão Code, ele nos leva para um ambiente que já está totalmente pronto para programar. Vocês podem ver que eu já caí aqui, ele já está rodando um localhost lá, é um Visual Studio, exatamente igual que você tem instalado. Inclusive dá para instalar ele e ficar com ele exatamente igual na máquina. Mas pode ver aqui que se eu digitar e salvar, já está lá, já está trocando, está com o hot reload funcionando. Posso abrir isso aqui numa outra URL se eu quiser, né, para jogar para um segundo monitor, aí quem trabalha com 2 monitores. E esse aqui é o meu ambiente, né? Tá vendo aqui? Então, se eu tiver outros devs trabalhando, eu posso acessar o ambiente, posso alternar aqui. Então, você pode ter um colega que está com algum problema, você vai ajudar ele, você vai lá e acessa o ambiente dele. Mesmo que ele não tenha comitado ainda, você vai enxergar a mesma estrutura de arquivos, os arquivos do jeito que está, né? E ainda, né, quando a gente tem mais de um dev ali acessando o mesmo ambiente, estou abrindo aqui do lado num outro monitor, pode ver que aparece o outro dev que vai estar aqui em cima, como eu abri com a minha conta, mostrou eu mesmo. E olha, você consegue fazer um pair programming ali, ver, né, acompanhar onde está o dev. Bom, então essa demonstração, isso que a plataforma faz, basicamente. Deixa eu só abrir aqui maior, que eu estou com dificuldade. Eu não sou muito de Mac. Verdade, gente. Não me odeio. Vamos lá para a próxima. Então, como chegamos nessa plataforma, né? Nisso que vocês estão vendo agora, que vai ser o nosso próximo lançamento. Muitos anos atrás, 3 anos e meio para ser exata, dentro da Blueshift, que é uma software house, eles tinham muita vontade de ter um produto. E eles pensaram qual seria a ferramenta perfeita para uma software house. Então, dessa ideia surgiu um brainstorming e veio o deploy rápido, uma infraestrutura mais econômica e onboard simplificado para os devs a serem contratados. Então, surgiu aí uma vontade e uma ideia. Conforme a gente foi fazendo um benchmark, então, de algumas plataformas, na época Vercel e Netlify eram as mais fortes, logo um pouco mais tarde a gente fez também um benchmark do Replit, né, que seriam plataformas a serem inspirações para nós, para criar alguma coisa parecida. E desse benchmark foi uma época muito interessante, porque quem nos ajudou muito nele, quem, na verdade, começou a fazer as sprints foi a Daniele Andres, que é uma professora aqui, inclusive. Então, quem tiver aula com ela, aproveite muito, que ela é maravilhosa. E a gente começou a perceber, né, como essas plataformas lidavam com o conteúdo que elas iam apresentar. Então, muito sempre focado em copiar o que o GitHub estava fazendo, né, que é a plataforma principal de desenvolvedores. Inclusive, tanto a Bor quanto a Vercel e a Netlify, todos logam com o GitHub mesmo. E eles sempre usavam isso, né, esse caminho de pão em cima e esse menu logo embaixo que ele fica mudando. E isso, para quem é de UX, a Dani e eu, na época, a gente ficava muito assustada com isso, né? Porque uma das regras do UX é você ter a consistência do menu. Você tem um menu ali paradinho, ele não se mexe, no começo ao fim, né? E ali, no caso, você tem botões a mais, você não tem muitos botões primários e secundários. Então, aqui mesmo nessa página, a gente pode ver da Vercel de hoje. Nenhuma crítica à Vercel, de forma geral, eles são ótimos. São uma grande inspiração. Mas você vê que tem ali um menu em cima, você tem um menu secundário, logo depois você tem ali 3 botões e mais 3 botões. Né? E você não necessariamente tem um muito diferente do outro.
Você tem ali o Visit, que está em destaque, e os outros não. Então, para a gente que é de UX, isso era muito complicado de entender como isso funcionava, né? Porque a gente não vem do background de programação. Então, nesse início, assim, foi super desafiador a gente entender como se conectava, como seria o sitemap dessa nova plataforma, porque não seria uma plataforma igual às que já existiam, e sim uma plataforma diferente, porém com alguns elementos que elas já tinham. Hoje em dia, uma coisa que... tem duas coisas que a gente... Uma que a gente gosta e uma que a gente não gosta na Verso, mas são relacionadas à mesma coisa, né? Ali no triângulozinho, não sei se vocês sabem, se você clicar com um botão direito, eles mostram o manual da marca deles, né? Mas você não consegue acessar essa página aqui que está na direita. Se você clicar lá, você tem que fazer logout para poder acessar a página principal. Então, a gente começou... Estava rolando alguns projetos lá na Software House. Um deles era um projeto para o Bradesco. Então, a gente pensou, vamos então colocar aqui, juntar isso que a gente quer fazer com esse projeto, né? Foi a primeira ideia que surgiu, assim. Então, fazer um workflow, um CMS, então, um conjunto de ferramentas PaaS que pudesse se conectar com alguma coisa mais enterprise para fazer uma venda e, assim, eles mais ou menos pagarem pelo desenvolvimento, etc., né? Então, a gente junta isso com os clientes que estavam sendo atendidos na época. Bom, isso aqui, então, foi, acho que a primeira landing page que a gente teve. E depois, logo em seguida, veio já a ideia do BOR como o BOR mesmo, como uma ferramenta de deploy, de fato, para ser utilizada. Um produto completamente sozinho, né? Não uma coisa que fosse feita para um cliente, mas sim uma coisa que fosse feita para desenvolvedores, para software houses, então para todo mundo que quisesse programar de forma especialmente gratuita, porque a ideia é poder fornecer também uma parte gratuita para as pessoas, para projetos hobby, né? E para projetos que já são de uso comercial, aí pagar uma mensalidade não muito alta, né? Então esse começou a ser o core. Então vocês podem ver, essa página é de, se eu não me engano, fim de 2021. E já está ali o SQL on Edge, deploy, né, para usar o Cloudflare Workers, que na época era quase que um lançamento, né. Esses são nossos primeiros wireframes, feitos pela Daniele, maravilhosa. Então, a gente trabalhou muito nessa barra. Eu lembro que foram muitas sprints, assim, geralmente de 3 a 4 horas, com mais ou menos 8 pessoas, então 2 UX, e mais 6 desenvolvedores. Então, para decidir onde cada coisa teria que ir. Porque a ideia seria você ter um painel para editar aquela página. Então, o que você teria que ter ali? A gente sempre quis ter um CMS, então você tem que ter ali o botãozinho de editar, o salvar, o não salvar, né? Essa parte de visualização para o desenvolvedor poder ter um mock-up com qualidade de design, sem precisar de um designer para fazer isso, para poder mostrar seus projetos para o cliente de uma forma mais legal. Inclusive, a gente vai incluir um botãozinho para gravar, para poder gravar a tela descendo e tudo, que é sempre bom ter esse tipo de coisa, né? E é uma coisa que hoje os desenvolvedores estão começando a ter acesso, mas essa experiência legal de programar, ela deveria ser uma regra, né? Para você já chegar numa plataforma bonita, né? Quem desenvolve plataformas bonitas para já chegar em uma e fazer no melhor tipo de experiência possível. Essa foi a versão que a gente chegou, então, depois de mais ou menos 2 anos de trabalho. A primeira é uma barra um pouco mais antiga. A segunda é a barra que ficou depois desses 2 anos, né? É uma cara muito engraçado, né? Porque a gente faz o benchmark, a gente vai seguindo um pouco das ideias que a gente vai vendo. E a nossa plataforma ela era toda clara, toda light mode. Na época, a gente encontrou muita plataforma light mode. E nessa época, não tinha nem nos passado pela cabeça fazer ela escura. Hoje ela é toda escura. Mas até aí ela era toda clara. A gente conseguiu resolver muitos dos problemas que a gente queria resolver nesse momento, né? Então, isso foi no meio do ano passado. A gente já tinha um produto mais ou menos estruturado, mas aí a gente, depois de tanto tempo, tudo deu errado.
a gente percebeu que a plataforma ela não estava exatamente como ninguém queria. O time não estava muito contente, nem com a aparência de forma geral, já não parecia que fazia sentido ser daquele jeito, por ser tudo muito claro e já não é, e os desenvolvedores, pelo menos lá, eles gostavam de coisas mais escuras. Tinha até alguns clientes que a gente estava pensando em pôr o projeto mas aí não ia dar certo, não ia encaixar direitinho. E aí para tudo e volta para o início de novo. Voltamos para o desenho. Nessa hora já foi um pouco de separar time mesmo, então de pensar na Bore mais como uma startup em si e pensar, não adianta ser um projeto, né? Isso aqui é para ser uma coisa muito grande. Então, isso aqui tem que ser uma empresa própria. Então, a gente refez ali um sitemap que eu fiz com o Lucas. A gente foi escrevendo uns post-its e foi refazendo o sitemap com tudo que a gente já tinha, usando a base que a gente já tinha, mas também adicionando algumas coisas que a gente achava que estava faltando. Esse foi o nosso... Eu acho que foram as nossas primeiras telas, assim, bem bagunçadas, bem primárias ainda, né? Porque elas estavam muito no campo das ideias. E a gente começou a chegar em uma coisa mais assim. Então, algo que parecia mais e se organizava de uma forma mais coerente para trabalhar. Então, a gente conseguiu estabelecer que o menu ele seria lateral, que a gente teria um nível e um segundo nível. Estabelecer que a parte da barra do Bore, ele seria só na parte de visualização do projeto mesmo. Então, muito naquela área onde você tem o preview e onde você tem o code. E assim foi se construindo, né? Tudo. Logo depois a gente fez um branding. Então, o branding participaram assim mais ou menos de 8 ou 9 pessoas desse processo. A gente fez o processo com uma designer maravilhosa chamada Camila Hara, que nos ajudou muito a definir certinho o que a gente queria tirar desse produto. Então, o que a gente queria lançar para o mercado, né? Nosso porquê, né? Porque pode ser mais fácil desenvolver, programar, visualizar a sua ideia. Então, a ideia sempre foi você ter uma ideia e você, em poucas horas, você conseguir executá-la. Né? A gente tem vários exemplos disso ali nos nossos Feature Projects, depois vocês podem olhar na nossa página. E é muito isso, você tem uma ideia e no dia seguinte você conseguiu pôr ela no papel. Então, você na tela, né? Você conseguiu pôr ela e você consegue mostrar ela para as pessoas. E você tem um mini projeto, assim, um projeto de fim de semana todo pronto. Um pouco da nossa visão, né? A gente é pró-ESG, pró-descentralização um pouco, especialmente por causa do edge computing, né? É muito esse negócio do descentralizado. Muito foco em eficiência, criatividade, comunidade e confiança. A gente conseguiu fazer entrevistas com possíveis usuários também bastante, então conseguimos personas. É um processo muito importante esse de início de fazer um apanhado geral de quais são os seus objetivos com o projeto, quando você tem uma startup, de você ter certinho qual que é o objetivo da sua startup. Porque, senão, você abrindo uma startup mais ou menos, assim, sem saber muito para onde você vai, você não consegue ir para lugar nenhum. Nossa proposta de valor, ela tem muito isso do uso gratuito, a facilidade de aprendizado. Então, ser uma coisa muito intuitiva mesmo, que qualquer pessoa que não sabe programar, ou uma pessoa que não fala inglês, que você possa entrar lá, pôr em português, e você vai intuitivamente aprender a programar, daquele jeito. A usabilidade foi um foco do começo ao fim, até agora, pelo menos, né, de toda a plataforma. E o que a gente quer no futuro é conseguir apoiar projetos da comunidade. A gente já tem várias telas que a gente já desenhou para essa finalidade. A gente ainda não acertou muito bem como que vai ser isso, mas está em andamento. Um pouco mais de o que a gente quer passar para o mundo, né? Que essa parte de ser fácil de usar, inspirador, eficiente. Um pouco do visual que a gente chegou, então, nessa época de branding. E aqui, o que a gente tirou depois, para vocês verem a diferença do que a gente tinha, né, quando começou, e o que a gente ficou agora. Então, uma landing page, que foi feita antes da plataforma, uma plataforma com esse design system maravilhoso, que foi grande parte feito pelo Alexandre Fonseca, no meio de 2022 também.
A gente fez um lançamento esse ano, então quando alguém pergunta para a gente quanto tempo tem o Bora, a gente fala que a gente lançou em janeiro, porque foi quando a gente realmente começou a ver as pessoas usando a plataforma. A gente lançou no fim de janeiro, conseguimos 2.000 usuários, né, e 105 pagantes assim, já de cara, com muito feedback positivo. Só que o que aconteceu foi que a gente foi aprendendo muito ao longo do ano, né? Então, agora, no meio do ano, a gente mudou novamente. E a gente deu um salto, assim, no meu ponto de vista, do UX mesmo da plataforma, que foi uma sacada muito grande do nosso CEO, o Lucas, que está aqui. Levanta a mão, Lucas, para te verem. Esse aqui. Que o ideal para você trazer a pessoa para dentro da plataforma não é você ter uma landing page e você clicar ali login e você entrar e fazer o login, fazer a pessoa fazer aquele processo, que mesmo que seja curto, ele é um processo desconfortável de fazer, né? Então a gente abriu a plataforma inteira. Então, a menos que você queira criar um projeto, você consegue ver a plataforma toda hoje. Então você consegue ir ali, você aperta em adicionar um novo, isso ainda é na nossa home, tem os projetos em destaque. Você pode clicar ali em adicionar um novo projeto e só depois que você escolher o template, ele vai te pedir um login. Então isso dá ao usuário também uma visibilidade do que a gente tem dentro da plataforma, né? Que é uma coisa muito importante, assim. Desses projetos a gente tem alguns muito interessantes. O Tinder GPT, ele é muito bom, é um projeto do Vitor. Ele criou, e é um ótimo exemplo de como a gente gostaria que o usuário usasse a plataforma, né? Um dia antes do carnaval, ele queria um jeito de fazer cantadas para as meninas que ele conhecesse no carnaval. Então, ele integrou com a OpenAI, que a gente já tinha um slogan creator ali, então ele deu um fork no projeto para criar o dele. E você escreve ali as características da pessoa e ele te dá uma cantada baseada nisso. E ele programou isso assim, gente, em 4, 5 horas, no dia seguinte estava pronto, ele usou no carnaval e foi um sucesso. Ainda um pouquinho da experiência, né? A gente tem aqui o jeito que você escolhe o template, né? Ali na lateral a gente deixou o usuário, que é meio escondidinho, mas também num lugar muito legal, que você facilmente identifica, né? Que a sua foto está por aqui, você tem ali o login. Fazendo login, a sua foto fica ali embaixo onde estava logo. Você pode escolher, a gente tem espanhol, português e inglês. Então, isso para diminuir realmente a barreira. Hoje a gente percebe que cada vez as pessoas estão começando a programar mais cedo. A gente mesmo tem muitos usuários que a gente vem conversando que tem 14, 15 anos. É incrível, assim. Então, são pessoas que não ainda conseguiram dominar o inglês para poder usar a plataforma. Aqui o que acontece quando você clica no novo projeto, né? Teoricamente está tudo correto, você tem que publicar. Quando dá algum errinho, a gente tem ali na lateral inferior direita o chat para você conversar com o nosso suporte. E a gente também tem uma comunidade no Discord para pedir ajuda. E os meninos estão sempre lá para ajudar, então é só ir lá, conversar e tudo, que eles ajudam a publicar seu projeto se der um erro. Esse tipo de plataforma, que é uma plataforma serverless, geralmente dá bastante errinho para publicar o projeto. Então, não é uma ciência exata. Às vezes você vai lá e não deu certo a primeira vez, é melhor pedir ajuda que eles já conseguem ajudar assim de primeira, mas acontece com todas as plataformas mesmo. Então, depois que você cria, ele gera ali para você. E aí a gente tem o projeto, né? Eu trouxe aqui essa página para mostrar para vocês um pouquinho da diferença do que a gente tem hoje para o nosso próximo lançamento, por exemplo. São detalhes muito pequenos que a gente parece que não fazem diferença, né? Mas, na verdade, fazem bastante. Ali, por exemplo, a gente tem o ver logs e ver projeto, né? A gente, com o tempo, eu fico muito desconfortável com esse ver logs e ver projeto, né? Eu acho que eles são meio... Não está bom o suficiente, não está curto o suficiente. Então, a nossa atualização vai ser, por exemplo, logs, preview, e aí vai ter também o botão code já. E ali em cima, na direita superior, tem o botão do VS Code, né? Ele vai sumir porque aí a gente vai ter o code já embutido, então aí não vai precisar, teoricamente, do VS Code. É muito interessante para quando você tem isso dentro de uma empresa,
porque aí o seu onboarding é muito mais simples, né? Você está ali, você põe, a gente herda as organizações do GitHub, então você põe o usuário dentro da sua organização, ele automaticamente está lá, automaticamente tem acesso ao que você quer que tenha. E aqui é o nosso preview atual, então se vocês entrarem no site é isso que vocês vão ver, né? Ali com a visualização está ali no meio, ali é a branch, né, que você pode trocar. A nova vai ser assim. Então, a única diferença, basicamente, é o botão code, aí também que você pode ter as outras pessoas ali junto, né? E a parte do code vocês viram ali no vídeo. Mas é mais ou menos isso, assim. O processo, ele foi muito... É um processo muito complexo, né, da criação de uma plataforma dessas. Porque a gente tem muitos exemplos bons e muitos exemplos que já são seguidos há muitos anos. Mas não dá muito para ter medo assim, de trocar para uma coisa um pouco melhor. Porque o que a gente tinha como plataforma no Bore, até aqueles primeiros 2 anos, era muito bom. Mas ele era muito bom para quem estava trabalhando naquela época. Provavelmente, para quem está começando agora, já não seria mais tão bom. Né? Você ter uma coisa que é um pouquinho mais simplificada, assim, com menos opções, menos botões, às vezes ajuda mais, né, do que você ter mais opções, no caso, que seu objetivo específico é um só. Né? Nesse caso, o nosso objetivo específico é a publicação de projetos. Né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem aqui o QR Code do site, que o site é isso mesmo, é bore.io. A gente tem uma newsletter semanal também, que é muito legal, que o Christian faz. Levanta a mão, Christian. Ele que faz. E é maravilhosa. Então, se inscrevam, tá lá no rodapé. E aí eu estou aberta para dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Pergunta. Olha, o Bruno, diretamente aqui da frente. Primeiramente, boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Eu tô assim sem palavras, de boca aberta, principalmente pelo vídeo que a gente viu aí. Eu fiquei com 2 dúvidas. Uma, eu vi que vocês se preocuparam bastante com a parte de layout, organização. Então, mais curiosidade, por que a escolha pelo nome Bore? E a segunda eu me preocupei um pouco com essa parte do VS Code sair e a gente começar a codar dentro do site, porque não sei como é que vai funcionar na questão de extensões. A gente tem um monte de extensões VS Code, cada um tem da sua maneira, utiliza e é meio difícil de largar ele. Então, queria ver se teria como também utilizar algumas coisas dentro do site ou se pelo menos deixar as 2 opções, poder codar dentro do site e fora no VS Code também. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Bruno. Então, vou começar pela segunda, né? A gente vê uma tendência assim, de mercado de ambientes de desenvolvimento em cloud, né? Que nem com CodeSpace, com GitHub CodeSpace. O próprio Google lançou o Project EDX, né? Que é também um Visual Studio em cloud. Então, a nossa ideia de lançar ali um ambiente de desenvolvimento totalmente web é justamente acompanhar essa tendência. E a gente entende que ela facilita um pouco, principalmente o onboard, né? Quando você adiciona novos devs na equipe, você consegue... tem toda uma facilidade nesse sentido. Né? Mas é totalmente livre nesse sentido. Você pode rodar tanto o local na sua máquina, basta fazer um commit lá no Git, não importa qual editor de código, se ele é em cloud ou não, funciona da mesma forma. Sobre a questão dos plugins que você comentou, eu acredito que funcione, pelo menos uma parte deles. A gente consegue instalar plugins ali dentro do Coder, né, que é o que a gente usa ali como Visual Studio Web. E sobre o nome, vem inspirado do Bore News, né, do cientista. A gente já tinha a Blue Shift também inspirada numa temática de ciência, então vem daí. Obrigado.